O que dá mais dinheiro? Livro caixa ou fluxo de caixa gerencial? Existem diversas formas da gente analisar o dinheiro que entra e que sai, seja do seu negócio, seja da sua conta bancária, seja da sua operação. Mas de fato, será que todos os fluxos de caixa são iguais? Como que nós podemos analisar as diferentes maneiras de se criar fluxo de caixa para levar a melhor decisão do seu negócio? Então fique conosco até o final, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal. Vamos fazer, gente, o produtor brasileiro ganhar mais dinheiro. Olá, empresários do campo! Hoje vamos falar unicamente de fluxo de caixa. Aquelas análises que prevêem a entrada e a saída do dinheiro que entra dentro de algum lugar ou sai de algum lugar. Muitos clientes chegam até a gente perguntando: onde que eu vejo o saldo inicial no meu fluxo de caixa? Aonde que eu acompanho a geração de caixa de uma certa operação? O que a gente precisa entender é que o caixa, acima de tudo, é a gestão do uso do dinheiro. Em algumas situações, pode sim ser levado em consideração como um indicativo do resultado do negócio. Mas como a gente sempre frisa no canal, tem que ser feito principalmente na agricultura e pecuária com extremo cuidado. Porque ao contrário de uma banca de jornal onde você paga o seu jornal pela manhã e recebe o dinheiro dele à tarde, ou seja, o dinheiro que entrou e saiu naquele dia já pode ser um indicativo do lucro que você recebeu referente àquele jornal específico daquele dia, na agricultura e na pecuária isso é muito diferente. A gente está muitas vezes desembolsando dinheiro hoje de uma próxima safra, quando nós estamos ainda recebendo dinheiro da safra anterior. Muitas vezes na pecuária a gente vai ter um ano de muitos desembolsos para comprar animal, para vendê-lo só daqui a alguns anos. Isso com certeza é o fato na fruticultura. Então hoje a gente vai observar aí dois tipos de fluxo de caixa e vamos saber qual deles são utilizados para quais serventias e como você pode analisar os fluxos de caixa que são oferecidos a você como de fato benefício para a tomada de decisão. O que a gente menos quer que aconteça é você começar a coletar dados sem saber para onde está indo, chega lá na frente e você vê que o custo dessa coleta, os desafios, os erros foram muito altos perto dos benefícios que estão lhe gerando. Então vamos direto ao exemplo da tela! Aí, então nós temos os exemplos de dois agronegócios, mais especificamente duas cafeiculturas. E vamos então olhar aí para os dados desses dois negócios para que você escolha aí qual dos dois você gostaria que fosse a sua fazenda, a fazenda do seu cliente. A gente vai mostrar aqui, são indicadores de um livro caixa, um fluxo de caixa simplificado, onde a gente analisa todas as entradas e todas as saídas de dinheiro desse negócio em um determinado ano. E aqui a gente não vai utilizar hoje números, a gente vai simplificar a nossa videoaula de hoje somente mostrando barras que caracterizem, nesse caso que vocês já estão vendo, as entradas de dinheiro do agronegócio A e da mesma forma as saídas de dinheiro desse mesmo agronegócio. E aí, pelos gráficos, já cabe notar que esse agronegócio apresentou um fluxo de caixa negativo nesse ano de análise. Em contrapartida, o agronegócio B teve mais entradas de dinheiro nesse ano, teve proporcionalmente menos saídas, o que leva ele a um fluxo de caixa positivo nesse ano. Note que em ambos os casos nós não consideramos o saldo inicial das contas bancárias. A consideração do saldo ela é importantíssima para, primeiro, fazer a conciliação bancária e auditar os dados do seu negócio. Segundo, o saldo inicial permite que você tenha uma gordura para você trabalhar
a capacidade de cumprir com obrigações financeiras, mesmo em cenários de baixa rentabilidade, de baixa geração de caixa. Então, se você está no ano como aquele que a gente enxerga à esquerda, onde a gente tem um fluxo de caixa negativo, a variação de caixa negativa, ou a gente tem um saldo inicial positivo que consegue cumprir com essa saída de caixa líquida que a gente acaba tendo no ano, ou a gente está lascado. Mas trazer o saldo da conta não significa analisar de fato a rentabilidade do uso do dinheiro, a capacidade de geração de dinheiro do seu negócio. Então, muito cuidado, você aí que já nos assiste, está acostumado com sistemas, com metodologias que na largada já consideram o saldo inicial, porque ele pode mascarar uma variação de caixa negativo no período. A gente da Perfarm sempre vai analisar de diversos ângulos para realmente entender o que está acontecendo e conseguir tomar melhores tomadas de decisão. E vamos aqui à placa de informação, mais informações que surgem aqui a respeito desses dois exemplos, para que a gente consiga aí tomar a decisão correta. Bom, então como nós colocamos, tratam-se de duas cafeiculturas e aqui eu já coloco que elas são operacionalmente idênticas. Então as atividades que estão em operação, os processos produtivos que estão lá no campo já gerando café, são idênticos. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem a mesma quantidade de cafezais em produção. Nós temos a mesma produtividade e o mesmo volume vendido nesses hectares que estão em produção. Da mesma forma, a gente tem a mesma quantidade de recursos de produção utilizados nesses talhões efetivamente. Então, um custo também idêntico do ponto de vista operacional, aqueles custos já atribuídos ao produto que está sendo vendido esse ano. Portanto, o que a gente tem são decisões que variam em outras esferas, que vão além dos hectares em produção. É isso que faz com que esses dois negócios sejam diferentes do ponto de vista de fluxo de caixa, aquele fluxo de caixa que nós mostramos. Guardada essas informações, gente, eu quero perguntar para vocês, qual desses dois negócios vocês escolheriam? Nós já vamos direto aqui ao nosso cronômetro na tela, placa de pedágio à vista, essa analogia que nós fazemos com o cronômetro, 3 segundos, trabalhados aqui como 300 metros a chegar no pedágio, 1 segundo a cada 100 metros, uma boa velocidade. Para que você escolha, você prefere um agronegócio que apresentou uma variação de caixa positivo no ano, aquele à nossa direita, ou um agronegócio que apresentou uma variação de caixa negativo à nossa esquerda? Vamos lá, 3, 2, 1, passou o pedágio, tempo esgotado, não há tempo mais para trocar a decisão. O que você escolheria? No nosso caso, enquanto Perfarm, nós escolheríamos o agronegócio da esquerda. Na verdade, a decisão mais correta é falar que é impossível nós tomarmos uma decisão com base nas informações que foram apresentadas. A gente apresentou, como lhe falei, um livro caixa. Aí, como a gente pode até falar, né? Deixa eu até pegar aqui atrás, né? Pode ser um livro, né? Onde a gente simplesmente está aqui anotando o que está entrando e está saindo de dinheiro do negócio. A gente está olhando para as entradas e saídas de dinheiro, é o que nós mostramos aqui, mas nós precisamos entender, de fato, as fontes e usos desses dinheiros, né? E desses recursos financeiros, aonde eles estão sendo empregados, da onde vêm, de fato, representam uma operação rentável, uma operação que tem uma boa capacidade produtiva. Nesse caso, né, a gente traz aqui na pegadinha do malandro, né, justamente algo que apresenta-se de maneira negativa na largada, porque contratar sistema de gestão, começar a planilhar fluxo de caixa, talvez possa te levar para o abismo. Lidar com o dinheiro de maneira errada é a chance mais rápida para você sair da atividade.
Muitos não gostam de adquirir dívidas, muitas vezes por falta de capacitação de lidar com dinheiro e acaba se enfiando em situações que não consegue sair, depois acredita que é o banco lá que está fazendo um papel negativo, não parceiro dentro aí de um relacionamento que se estabelece. Mas o fato é, quem lida bem com dinheiro contrai dívida, porque a dívida é um dinheiro mais barato do que o dinheiro próprio. A gente fala isso em outras aulas, em cursos nossos. Então é interessante que você saiba lidar com dívidas se você quer crescer. Senão você possivelmente vai ver vizinhos crescendo e você vai ficar parado no lugar, ou de fato você não tem uma rentabilidade adequada e vai até contrair, consumir seu patrimônio para poder sobreviver, vai vendendo a produção, vendendo terra, vendendo animais aí, e dessas vendas é que você faz a sua renda familiar. Que é inclusive, gente, o que vai acontecer nessa cafeicultura que eu estou mostrando aqui. Não é difícil nós encontrarmos muitos cafeicultores nessa situação. E aí, de novo, contratar um sistema de gestão bom e mais do que isso, saber interpretar esses dados vai estar muito possivelmente levando o seu negócio a gerar mais renda para a sua família. Então vamos ver o que acontece aqui dentro desses números para justamente mostrar o que faz do agronegócio da esquerda melhor do que o agronegócio da direita. Inclusive, vamos falar primeiro do agronegócio da direita. Vamos contar o porquê o agronegócio da direita não é tão bom quanto parece. Nós temos esse fluxo de caixa final, de fato é um fluxo de caixa positivo, mas se a gente tirar algumas entradas ou algumas saídas de dinheiro desse fluxo de caixa, inclusive saídas ou entradas de dinheiro essas que não estão diretamente relacionadas à atividade principal desse negócio, que é a produção de café, vamos ver o que acontece com esse fluxo de caixa. Então, aqui nesse ano vigente, nós tivemos uma venda de máquinas que caracterizou uma entrada de dinheiro. Então, no fluxo de caixa, ele está considerado, a venda de máquinas é uma entrada de dinheiro, é algo positivo, que faz com que o nosso fluxo de caixa tenha sido mais gordo. Mas se a gente tirar esta venda de máquina dessa análise do fluxo de caixa, então por isso agora ela aparece como negativo, ela entrou positivo de fato no agronegócio no decorrer do ano, mas eu estou tirando ela do fluxo de caixa para justamente chegar ao que a gente chama de fluxo de caixa operacional. Então, eu quero olhar somente para a capacidade de geração de dinheiro da operação, o que eu vendo de café em vias de fato. E quando eu estou olhando só para o que eu vendo de café em vias de fato, eu chego num fluxo de caixa negativo, porque agora eu não estou considerando esta venda de máquinas. Então, quando eu olho para o fluxo de caixa operacional, aquele fluxo de caixa que só considera a venda de café e aquilo que eu gastei para produzir o café que está em produção, eu tenho um fluxo de caixa operacional negativo. A minha operação não está gerando dinheiro no curto prazo. Quando eu olho os números de forma mais detalhada à nossa esquerda, a gente percebe que, na verdade, nesse fluxo de caixa saiu um dinheiro para a gente formar novos cafezais que ainda não entraram em operação. Cafezais que estão ainda em caráter de investimento. Quando a gente não produz café ainda, a gente fala que eles não estão em operação. Eles não devem perfazer as linhas de custo dos seus demonstrativos de resultado, embora a nossa aula de hoje pouco tenha a ver com DRE. Mas, de fato, aqui a gente teve saída de dinheiro ao longo do ano para fazer investimentos, como foi a formação do cafezal. Então agora eu estou devolvendo esse dinheiro que de fato saiu do negócio para esse relatório de fluxo de caixa, para que também a gente olhe especificamente a capacidade de geração de caixa operacional única e exclusivamente. E aí a gente olha que o agronegócio da esquerda operacionalmente é muito melhor do que o agronegócio da direita. A capacidade de geração de caixa do agronegócio da esquerda é muito melhor do que o da direita. E quando a gente vai segregando o fluxo de caixa, entendendo as entrelinhas, interpretando os resultados desse fluxo de caixa, a gente costuma dizer que esse fluxo de caixa ele passa a se chamar um fluxo de caixa gerencial, um fluxo de caixa muito mais detalhado, um fluxo de caixa para a gerência tomar a decisão. O livro caixa
está olhando só para as entradas e saídas de dinheiro de uma forma superficial. Inclusive é esse o livro caixa que o governo pede para você prestar esclarecimentos a ele no âmbito de pagamento de impostos, lá o livro caixa do produtor rural. Então você precisa tomar muito cuidado se esse é o relatório que você está utilizando para tomada de decisão, ao invés de um fluxo de caixa, de fato gerenciar um fluxo de caixa que lhe dá interpretações e muito mais riqueza para a tomada de decisão. Então, de novo, quando nós mostramos os dois exemplos no início do exercício, nós mostramos unicamente um livro caixa, um fluxo de caixa simplificado. Agora, eu já estou mostrando algumas classificações que a gente enxerga dentro de um fluxo de caixa gerencial mais detalhado. E não adianta nada você ficar coletando dados financeiros sem ter a metodologia adequada, você vai gastar uma infinidade de dinheiro de custo de gestão sem saber chegar a lugar nenhum. Inclusive, guardado uma metodologia ou outra que você utilize, o importante é que você saiba o que tem em mãos. Da mesma forma que quando você tem uma bússola. Não adianta nada você ter uma bússola na mão sem saber usá-la. Seja uma bússola, vamos dizer assim, digital, uma bússola como nos tempos das caravelas, qualquer que seja a ferramenta que você tem em mãos, mais moderna ou mais arcaica, você tem que saber utilizá-la, porque não adianta nada e, de novo, muitas vezes é muito mais custoso os recursos que você gasta para utilizar do que, de fato, os recursos que você gasta para ter. Então, ter e não saber utilizar é muito pior do que não ter e saber utilizar. Inclusive, você vai buscar um Excel, um papel ou até, de fato, aplicativos, sistemas de gestão que de fato incorporem metodologias que vão te levar a algum lugar. Então, boas práticas de gestão de hoje. Livro caixa é o que o governo quer ver, principalmente se você trabalha no CPF, se você trabalha na pessoa física rural, é a única coisa que o governo lhe pede, e aí a gente tem que tomar um cuidado, porque o governo quer simplificar a sua vida e ao mesmo tempo ele traz um desincentivo para você se profissionalizar. Da mesma forma, o máximo que a gente vai conseguir extrair de um livro caixa é a capacidade de cumprir com as obrigações financeiras no curto prazo. Eu tenho dinheiro para pagar meus funcionários, meus fornecedores. Como que está a minha situação financeira? Eu vou ter que contrair dívida, eu vou me estrumbicar aqui sendo obrigado a sempre comprar a prazo dos meus fornecedores, pagando mais caro e aumentando os custos de produção. No fluxo de caixa gerencial, a gente já consegue analisar uma série de coisas. Inclusive, ele vai analisar a geração e o uso do dinheiro. Da onde esse dinheiro de fato está vindo? É uma operação boa que eu tenho? Como que eu analiso, inclusive, né? Lembrando lá da aula das análises verticais e análises horizontais, eu vou analisar isso no tempo, eu vou analisar num único ano, como que eu estabeleço um período de análise adequado. Tudo isso precisa ser levado em consideração, porque o livro caixa ele vai te ajudar com certeza em garantir a sobrevivência do negócio. Mas a gente não quer sobreviver, a gente quer garantir que vamos ter renda para sobrevivência da pessoa física e não sobrevivência apenas do negócio. Quero perpetuar um patrimônio maior para as minhas próximas gerações. Quando a gente está tratando do livro caixa, no máximo a gente está olhando para uma sobrevivência. No máximo, a gente está fazendo o que o governo nos obriga. Quando a gente olha para um fluxo de caixa gerencial, a gente já está olhando para a eficiência do uso do dinheiro, da onde está vindo a geração de caixa. Da mesma forma que uma gestão de máquinas, eu estou olhando para a eficiência do uso de máquinas, a gestão de estoque, a eficiência do uso dos meus insumos, os meus indicadores agronômicos, os meus indicadores zootécnicos. Se você quer ser um bom gestor, um bom consultor, um bom técnico, você vai sempre olhar para a eficiência e não somente para a sobrevivência. E aqui a gente vai te ajudar a ter estas visões. Fique conosco e até a próxima. Tchau, tchau, gente!